Olá galera, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Fabiano. Hoje a gente vai adicionar o nosso projeto do Linktree, né, do site do DevWest. Vamos associar ali agora a estilização, a folha de estilo CSS, porque no vídeo anterior nós só colocamos ali a estrutura do site. Então vamos para o vídeo, galera. Retomando aqui o nosso projeto, no nosso último vídeo nós vimos aqui a questão da criação do HTML, né? A parte de estrutura, de você começar a pensar no HTML como o item que vai estruturar o teu projeto. Então, hoje, quando a gente fala de sites, né, criação de sites em modos gerais, né, o programador tem que saber que o HTML é o que vai dar a estrutura do site. É ele que vai montar tudo aquilo que o usuário está vendo na tela, né, em termos de estrutura. Imagina uma casa, né, você está literalmente criando as paredes para estruturar a tua casa ali, né. E só que agora a nossa casa tá feia, literalmente tá só nas paredes ali puras, cruas, sem nada. A gente precisa estilizar, a gente precisa colocar cor, né, formato, né, melhorar ali algumas coisas, né, ajustar algumas coisas. E para isso entra o CSS, que é a folha de estilo em cascata, né, Cascade Style Sheets. Que ele vai ser uma folha, né, um conjunto de códigos que ele vai alterar os seletores ou as tags, né, do nosso HTML. Então ele vai entrar diretamente na função de alterar ou dar mais atributos para os seletores tags do HTML. Então vamos lá, vamos ver como é que o CSS funciona. Mas antes, galera, eu estou esquecendo de uma coisa que eu ia falar no último vídeo, eu acabei esquecendo. Muitos alunos perguntam: "Fabiano, mas como é que eu vou decorar tudo isso?". Galera, não é decorar, tá? O profissional, ele não decora nada, tá? É claro que tem coisas que você acaba absorvendo, entra no teu sangue, e a ideia é essa. A ideia é que quanto mais você treine, mais fácil fiquem as coisas, tá? O conteúdo de tecnologia, ele é muito, aditivo. Isso é, quanto mais você estuda, né, mais você absorve e você sempre usa aquilo que você estudou. É muito difícil você: "Ah, não vou mais usar o IMG". Não, na ver você vai usar o IMG basicamente em todo lugar. Se você falar de programação de site, né, você vai usar o IMG, vai usar o header, vai usar o body, vai usar o list o tempo todo. Então você não vai esquecer esses comandos. Não tem como separar esses comandos, né. Eles são aditivos, você vai sempre somando os comandos na tua nos teus estudos. Então nesse caso aqui, o que que vai acontecer? Eh, eu tenho aqui, um site, que eu esqueci de falar no último aula, né, no último vídeo, que é o site do W3S. W3S. E o que que é o W3S? W3S é o W School, porque ele vem do site W3. W3. O W3, que tá cismando aqui que é o W3 normal. O W3, W3C. Pronto, W3C ele vai. O W3C é um consórcio, né, de várias empresas, e é ele que normatiza, os comandos, né, e tecnologias envolvidas na parte de web. Então quando a gente vê lá o IMG, o Buddy, né, o header, eles foram normatizados por essa instituição, que tem várias empresas, né, como vocês viram aqui, ó, várias empresas, se a gente for ver, né, tem Google, Microsoft, Mozilla, né, várias que estão aí ajudando. Então, né, esse consórcio ele traz ali, né, os comandos e tudo, só que ele traz uma linguagem muito técnica, é muito técnico isso. Então, para facilitar o estudo, eles criaram o W3 School, W3S, aonde você vai ter basicamente todas as tecnologias para web, aqui ó, você tem todas as tecnologias aqui em cima, HTML, CSS, JavaScript, né, SQL, Python, Java, PHP, e aí você vai ter ali uma explicação, e exemplos daqueles comandos. Então, se eu quero saber sobre um comando, basta eu entrar aqui, né, e buscar esse comando. Então se eu entrar aqui no HTML, ele vai trazer uma lista de todos os comandos, né, aqui ó, os headers que a gente estava vendo, ali, os cabeçalhos, que é o H1, H2, H3, ele traz aqui também a parte de atributos, né, que a gente estava vendo, que são aqueles que aparecem dentro da tag, né, no caso do A, do IMG, a parte de elementos, né, do HTML, que são as tag names,
que a gente estava usando, né, H1P, BR. E assim, eu sempre falo para os alunos deixar esse W3S como favoritos. Toda vez que você pega ali um conteúdo que você não sabe, né, você vai lá no Google, por exemplo, ó, aqui no Google, você coloca o nome do conteúdo, o comando, por exemplo, o último comando que a gente usou foi a div, vou botar aqui, ó, vou botar div W3S. Eu já vou cair na explicação da div, tag div, do site W3S. E clicando aqui, eu vou ter uma explicação em inglês, né, do que é uma div, né, mostrando aqui, e eu consigo testar para ver esse comando. Aqui, ó. Eu consigo saber o que é uma divisão no meu elemento, tá? Então, o que vai acontecer? Toda vez que eu tenho um comando novo, o Fábio explicou um comando novo, eu não entendi, eu sempre recomendo que as pessoas, né, as pessoas envolvidas, busquem esse comando W3 e vejam os exemplos lá e se acostumem com isso. Porque você, né, você como programador, você tem que buscar o conteúdo para embutir ele no teu contexto, né, para você poder se acostumar, porque daqui a um tempo vai sair o HTML6, vai sair, né, um HTML mais novo e provavelmente ele vai estar com explicação, atualização aqui no W3 para você poder estudar. Nós programadores, a gente tem que ficar o tempo todo estudando coisas novas, né, comandos, porque os comandos antigos eles deixam de ser usados, eles mudam, a gente tem que sempre estar buscando esse conhecimento. Então, um lugar na parte de web que eu considero muito relevante é o W3S, que ele é muito bom, né, em algumas coisas, né? E também temos o MDN. O MDN também que é muito bom, que é o da Mozilla, ó, que é o Mozilla Development Networks, onde você tem também os comandos de referência de HTML, CSS, JavaScript, né? Então entra aqui HTML, tem aqui todos os comandos de HTML, né? Se eu for aqui em CSS, todos os comandos de CSS. Muito bom também, e eu sempre uso esses dois no meu dia a dia. Então, estou trabalhando, esqueci um comando X. Eu venho aqui, busco no W3S, se não entendi, se está incompleto, eu busco também uma referência no MDN. Então, esses dois sites são sites de referências para todos os comandos que nós temos no HTML, CSS e também no JavaScript, tá, galera? Então, a gente, programadores web, tem que saber, tem que ter esses sites como favoritos aí, ok? Então, toda vez que eu falar um comando, eu aconselho vocês entrarem no MDN ou no W3S e ver esse comando funcionando, né? Ver como é que ele se comporta ali, tá? Bem, continuando aqui, nós vimos que o HTML é responsável pela estrutura do site, é ele que vai criar, né, a estrutura ali, né? Criar as áreas do site. E agora a gente tem que começar a estilizar com o CSS. Tá? Como é que eu faço isso, Fabiano? Tem basicamente três formas de estilizar um site. A primeira delas é você usar o CSS Inline, que seria você pegar uma tag, qualquer tag do HTML, e você chamar o comando styler. E no comando styler você colocar os comandos de CSS, como por exemplo o background. O background color, ele muda a cor do fundo. Então eu posso estar colocando aqui, ó, aqua, por exemplo. Ele vai deixar essa cor, né, no fundo do nosso wireframe. Então, se eu for lá no nosso wireframe, ó, eu já tenho aqui, né, a Aqua nessa área, como background. Tá? Então, isso aqui seria uma das formas. Porém, essa forma eu desaconselho que vocês usem. Ah, mas como assim, Fabiano? Galera, essa forma aqui, inline, ela é usada, mas a gente tem que tomar muito cuidado para não usá-la direto. Elas dependendo do resultado que eu quero obter no site, ela vai me atrapalhar. Ela vai deixar a manutenção muito custosa. E vai atrapalhar também nos sites de buscas, como o Google, né, no ranqueamento do site. Então, o ideal é que a gente evite usar esse tipo inline, a não ser que seja o último recurso, cara. Não tem como, eu tenho que fazer dessa forma, porque assim não funciona, né? De outra forma não funciona. Então, evitem fazer isso, tá? Não coloque dessa forma. Uma alternativa seria você vir aqui no header e você adicionar o styler aqui em cima e aqui dentro você lançar o comando, tá? Então, quando você coloca o styler ali, você fala para o navegador que esse código que está aqui entre o styler, ele não é um código HTML, ele é um código
CSS, em uma código de folha de estilo. E aí eu falo qual é o item que eu quero modificar, nesse caso aqui é o header, e dentro das chaves eu coloco o que eu quero modificar, qual é a características que eu quero modificar. Nesse caso é o background color, eu posso botar aqui o aqua. Então esse cara aqui, né, essa forma como eu fiz, ela tem a mesma, né, o mesmo resultado do inline. Só que aqui eu tenho uma área separada, eu consegui descrever o que eu estou fazendo, eu consigo fazer essa manutenção muito mais fácil, porque todo o CSS vai estar nessa área. Então é melhor. Aqui ó, o resultado vai ser o mesmo, tá? Então eu consegui fazer aqui, né, a minha folha de estilo. E a terceira forma, que a galera o pessoal prefere usar, seria você criar um arquivo separado colocando a folha de estilo lá. Tá? Então essa seria a melhor coisa que tem. Você tirar o CSS daqui e colocar em um arquivo separado. Por quê? Para dividir a responsabilidade. Porque se você coloca CSS misturado com HTML, misturado com JavaScript, a manutenção fica muito complicada. Então qual seria o ideal? O ideal seria você vir aqui no projeto, criar uma pasta separada, né, uma pasta separada, colocar aqui a pasta como CSS, o VS Code ele já vai mudar ali a cor da pasta, né, de que é CSS, e aqui dentro eu estou criando uma pasta nova, eu vou estar criando aqui um arquivo novo na verdade, que eu posso dar o nome de styler, por exemplo, né, styler, pode ser qualquer nome, tá galera? Styler.css, dessa forma, e esse conteúdo aqui do styler, ele pegaria essa folha de estilo aqui, ó. Então eu vou estar copiando ela daqui, vou estar colocando no styler. Só que sem o styler, tá? Eu não preciso colocar mais o styler. Eu já coloco diretamente o CSS, dessa forma. Eu já coloco o CSS ali. E o que que vai acontecer? Aqui ele perdeu a referência. O meu site ele volta, né, o que era antes. Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar o stop aqui. Dar o start de novo. Às vezes ele para. Aqui, ó, ele perdeu a referência do CSS. Para ele poder achar esse arquivo, eu tenho que vir aqui e colocar uma tag chamada link, passando aqui as referências do link. Quer ver, ó? Vou colocar link aqui, o Emmet já me ajuda a preencher. E a referência qual é a referência do link? Ele fala aqui que é um link do tipo folha de estilo, e é onde eu tenho que passar o href, que é o destino, né? Para onde ele está apontando isso. E aí, nesse caso, é o ponto barra css styler.css, tá? Então, com isso, eu já vou ter aqui a aplicação da folha de estilo, tá vendo? Eu já tenho aqui o meu site, eu já tenho aqui o efeito que eu coloquei lá na folha de estilo, tá? Então, com isso, eu tenho a divisão do HTML e do CSS. Fabiano, como é que eu faço meu projeto? Cara, sempre prefira separar o CSS do HTML, sempre. É a melhor alternativa para qualquer projeto, a não ser que você não tenha a opção. Ah, eu preciso colocar um CSS mínimo no arquivo, então vou colocar no mesmo ali, no mesmo arquivo. Beleza, ok. Ah, não, mas eu quero botar aquele CSS gigantesco ali no código. Ah, se não tem jeito, não tem jeito. Mas para um projeto bem estruturado, né, é bom você ter essas divisões. O HTML separado do CSS, as imagens organizadas. Isso vai fazer com que as pessoas encarem que você é uma pessoa organizada no projeto, tá? Então, aqui, ó, eu tenho aqui a folha de estilo sendo chamada aqui. Então não preciso mais do styler aqui dentro, tá? Não preciso mais do item, porque o estilo está sendo injetado através desse link rel, tá? Feito isso, né, eu posso vir aqui na folha de estilo e começar a modificar, né, o meu projeto, começar a ajustar ali meu projeto. Sempre me baseando no que? No que eu vi ali no wireframe, né? Aqui, ó, no wireframe. Eu estou usando o primeiro aqui, esse do meio, como referência, né? Em termos de tamanho, mais que tamanho, não cor, tá? Mais que tamanho, né? Dos itens, né? Para ele poder estar sendo utilizado ali. Então, vamos lá. Olhando aqui o nosso Linktree,
né. Deixa eu dar um reload aqui, beleza. Eh, o que que vai acontecer? Antes de começar a fazer qualquer coisa, galera, eu tenho um problema que ele acontece, eh, na hora que eu crio um projeto em HTML. Que problema é esse? O problema seria o seguinte, cada elemento que eu crio, tá, deixa eu carregar esse site no Chrome, deixa eu abrir o Chrome aqui, pronto. Deixa eu tirar o zoom aqui, esse aqui é o certo. Por que que eu abri no Chrome? Porque a maior parte da galera usa o Chrome, eu uso também o Chrome, eu tenho o Chrome instalado na minha máquina, e eu também uso o Mozilla, porque é sempre bom você ter mais de um navegador para testar o site, para ver como é que ele se comporta, tá. Então aqui no Chrome, eu tenho o inspecionar elemento, que a gente vai precisar dele para poder ver como é que as coisas estão ficando, né, como é que os efeitos vão ser aplicados. Para você abrir o inspecionar elemento, né, você clica com o botão direito e vai no item inspecionar. Isso também tem no Mozilla, tá? Então o inspecionar elemento, ele vai fazer o seguinte, ele vai abrir o, o seu site, né, ele abriu aqui o teu site, e ele vai mostrar nesse canto aqui, ó, nesse canto, que eu vou até passar para o outro lado, ele vai abrir aqui nesse canto a estrutura HTML, né, os elementos do HTML que você tem lá. Então, todas as tags que você criou, ela vai estar aqui nesse item. E, e quando você passa o mouse sobre, você percebe que ele tá, né, ele lista qual é o item que está aqui na tela. Tá vendo aqui, ó, o header, aquela divisão que eu coloquei, né, os projetos, né, o main aqui fechando. Então, se eu clicar aqui, ele literalmente seleciona o elemento ali do nosso body, nosso conteúdo. E aqui dentro, né, logo abaixo aqui ou do lado, dependendo do tamanho da tela, você vai ter um item chamado Styler, né, que é o nosso estilo, a nossa folha de estilo aqui, aonde ele vai começar a listar, né, os elementos, né, que você tem ali já criados no teu projeto. Então se eu for dar uma olhada aqui, né, eu tenho aqui no header, aquele item que eu desenhei lá no código, né, ele fala aqui ó, no header tem o background color, né, na cor aqua, e ele está no arquivo styler na linha 1. Então se eu clicar aqui, eu abro o arquivo lá para ver, ó lá, styler na linha 1, né, eu consigo ver o arquivo, tá. Então voltando aqui para o elemento, eu tenho aqui o styler, né, e aí eu consigo ver a folha de estilo que está aqui. E o mais legal é que aqui permite eu trocar as coisas. Então se eu já quiser botar um header aqui, ó, eu vejo na mesma hora o efeito, tá vendo aqui, ó. Então eu consigo ver qual é a cor, né, que o meu código está gerando. Aqui, ó. Deixa eu botar uma cor aqui, ó, uma cor que meu código está gerando, tá. E conforme eu clico aqui, eu escolho uma cor, né, para poder colocar no meu código. Se eu apagar aqui, ele me dá a lista de cores, né, que eu posso estar ajustando aí. Porém, essas mudanças, elas não afetam eh, o código que eu tenho lá no meu VS Code. Então, se eu olhar no meu VS Code, ele continua com o mesmo nome, ele não mudou. Então, para que que serve isso, Fabiano? Para você experimentar e ver como é que tá ficando, né, o seu design. Você tem que fazer algum ajuste. Então, você pode fazer o ajuste aqui e daqui você pode estar levando lá para o teu código. Aqui, ó, posso estar desabilitando um efeito, né, adicionando um efeito, conforme acha necessário. Então, os não, a galera do front-end, a galera do designer, eles sempre andam com essa tela aberta, né, com o inspecionar aberto para você ver se realmente está funcionando o teu projeto. E aqui tem um detalhe, eu não sei se vocês perceberam, mas quando eu vou no Buddy aqui, ó, no Buddy, ele coloca uma borda, no main na verdade, no Buddy, ele coloca uma borda aqui em volta. Essa borda se dá por quê? Porque todo elemento, né, em HTML, ele traz 3 características já embutida neles, que é a margem, a borda e o padding. Então todo elemento, o H1, né, o H2, a div, o body, o main, todos eles têm essas características, né. Aqui ó, a margem, a borda, que é uma linha que envolve o elemento, e o padding. E o que acontece? O navegador, né, o Chrome, o Mozilla, o Edge,
eles já têm CSS, né, padrões de configuração de folha de estilo que mudam esses atributos para você. Por exemplo, eu não defini margem e aqui ele está falando que tem uma margem de 8 pixels em volta do meu buddy. Ó, cliquei no buddy aqui, ele fala que tem 8. Se eu clicar no main, ele fala que não tem nada. Se eu clicar aqui no header, ele não tem nada, né? A div, ele não tem nada, mas o meu buddy, ele tem 8 pixels, né? Ele tem 8 pixels, 8 pontinhos em cada um. E isso é um problema, por quê? Porque conforme eu abro isso em outros navegadores, ele pode ter valor diferente. E isso vai fazer com que o meu site tenha formatos diferentes em navegadores diferentes. Isso não pode acontecer. O site tem que ser o mesmo em navegadores diferentes. Então, o que que eu faço no meu projeto para que eu acabe com isso, né? Eu crio um reset. Eu literalmente apago esses valores padrões do meu navegador, tá? Como é que eu faço isso? Eu venho aqui na minha folha de estilo e coloco aqui um asterisco e abro chaves. O asterisco, ele tem a função de selecionar todos os elementos do HTML. Então ele literalmente pega todos os elementos, o H1, o H2, o div, o body, todo mundo. E aí você coloca o comando margem. O comando margem, como eu falei, ele é o item que separa os elementos. Ele é o espaço externo do nosso box model, daquela caixinha que eu mostrei para você. Então aqui eu vou botar 0. Depois eu vou colocar aqui o padding. O padding também vai ser 0. Né? Com isso, eu já tenho aquele espaço que eu estava mostrando para vocês zerado. Aqui, ó, não tem mais espaço, tá vendo? Ó, zerou tudo, ficou tudo apertadinho. Antes eu tinha um espaço entre eles, agora tá tudo apertadinho, né. Por quê? Porque eu zerei todos os espaços de todos os elementos. Isso é bom porque vai fazer com que agora eu defina o espaço padrão para todo mundo, tá, mas ainda tá faltando. Eu tenho que colocar aqui um item que é o box sizing, eh, border box, tá. O que que vai acontecer? Eu tô falando para ele que o tamanho da caixa vai levar em consideração a borda. Isso vai ajudar na hora de definir o tamanho dos itens, porque se eu não colocar esse elemento, a borda que vai estar no item, ela vai somar o valor do item. Exemplo, se eu vou escrever um exemplo aqui, tá, galera? Exemplo, se você tem, uma imagem que tem 300 pixels de largura, né, 300 pixels de imagem de largura de 300 pixels. E aí você vai lá e colocou uma borda, né, uma borda de 2 pixels, 2 px. Então qual seria, eh, essa classificação de borda e largura? Ele vai pegar os 300 pixels, né, 300 pixels aqui de borda, e vai somar, né, mais 2 de largura. Então ficaria 302. Ok, beleza. Só que ele vai adicionar também um espaço extra, né, para poder afastar ali a borda da imagem. E esse espaço extra, ele não é contabilizado. Ele muda ali o formato, né, do objeto. Esse formato, esse objeto ele não vai ter um formato eh, correto, digamos assim. Você estava esperando 302, mas ele vai ter um pouco a mais. Com esse comando board sizing, né, do tamanho da caixa ser limitado pela borda do elemento, ele vai ser sempre igual a 302. Não vai ter nenhuma pegadinha de espaço, no item. Então o tamanho que você definir, tanto para a borda quanto para, né, para o elemento de largura, ele vai considerar a borda como referente também, né, ele não vai colocar nenhum espaço extra ali, caso tenha configurado. Então, sem esse comando aqui, ele atrapalha na hora que eu quero alinhar elementos de forma automática, um do lado do outro. Não é o caso do DevTree, o Linktree. O Linktree, ele não precisa disso, que é um embaixo do outro, mas para elementos que ficam um do lado do outro, isso aqui é muito relevante, tá? Sem esse comando, eu perco essa referência de tamanho quando tem bordas, e aí vai dar problema na hora de alinhar, tá ok? Então, esse aqui seria o reset padrão, né? Na maior parte das aplicações, quando você criar uma aplicação nova, esse é o comando indicado para vocês colocarem. E com isso, né? Se eu olhar lá o meu projeto,
se olhar meu projeto, ele perdeu toda a referência de borda. Literalmente, ele perdeu, ele não tem nenhuma referência de borda aqui. Se eu for no Buddy aqui, eu não tenho nenhum espaço, se eu for no main não tem nenhum, tá vendo aqui o header nenhum, e ele ficou mais preciso pelo board size. Eu consigo ter uma precisão maior. Quando eu colocar 300, ele vai ser 300, colocar 200, vai ser 200, assim, e assim vai. Não tem nenhum espaço extra para poder destacar a borda ou separar a borda por conta daquele elemento. Bem, agora a gente vai começar a editar o nosso nosso item, né? Por exemplo, o header ali, ele tem que ser centralizado. Os itens que compõem o header, eles são centralizados. Então, vou vir aqui na folha de estilo, vou chamar a tag header novamente, já apagado. E para centralizar o conteúdo, eu tenho duas formas, tá? Se eu quero centralizar os itens, eu vou usar o text align. O text align, ele é um comando que vai trabalhar com texto. Ele vai pegar o texto e vai alinhar o texto. Aí você tem várias opções: centralizado, justificado, o start, que é no lado esquerdo, o end, que é o lado direito. Imagina uma linha de caderno. O start é o início da linha e o end é o final da linha. Tá? Então, se você quer para esquerda, você bota start. Se você quer para a direita, você bota end. Se você quer centralizado, bota center. Center. Então, coloquei center, salvei. Salvei, o nosso live server já vai ver lá o conteúdo, já vai centralizar. Mas, Fabiano, o text align centraliza texto. E você está me mostrando ali figura centralizada. Galera, a figura e o texto para o HTML é quase a mesma coisa. Como assim? Ele vai tratar a imagem como se fosse uma letra. A imagem ali é como se fosse um texto. Tá? Então você colocou a imagem ali, se você aplicar um centralizar, ela vai sofrer ação, porque ela vai ser lida como se fosse um texto. Tá? Ele literalmente encara, ele cria uma âncora nessa imagem, ele coloca essa âncora fixa em um caractere invisível, que você não está vendo ali, mas ele está ali. Né? E aí quando eu pego aqui, clico aqui, ó, tá vendo? É como se ele tivesse naquele ponto ali, né? Naquele cantinho ali do início da linha sendo marcado. Ó, essa imagem está ali. Né? Aí eu tenho aqui o H1 também, aqui o H1. Então já defini a imagem centralizada. Então quando eu coloquei Center, ele já fez isso. Tá? Já centralizou a imagem. Beleza. Agora, se eu quero que ele tenha um espaçamento em cima e embaixo, aí eu falo, o espaçamento interno, eu uso o padding. Então, padding é o espaçamento que ele dá internamente. Então, se eu chegar aqui e coloco 50 pixels, o que vai acontecer? Ele vai colocar um espaçamento de 50 pixels em volta dessa área. Tá vendo aqui? Eu vou clicar nessa ferramenta aqui em cima. Ó, essa ferramenta permite você passar o mouse sobre a área e ele falar que área é essa. Então, esse aqui é o header. Ó, o header. Então, eu cliquei, ele apareceu aqui, header. Ó, tá vendo? É o header. E se eu entrar aqui no header, abrir aqui o styler, vou aqui para o início daqui, ó. Aqui, ó, 50 pixels e no border, né, no box model, eu vejo que tem um padding de 50 pixels. Tá vendo aqui, ó? Tem um padding de 50 pixels. Então, o que que acontece? O padding, ele é um espaçamento interno. Então, ele faz com que a figura ela seja empurrada mais para o meio. Aqui, ó, deixa eu tentar mostrar para vocês uma coisa. Se eu chegar aqui e colocasse, ao invés de padding, vou botar aqui um background. Vou botar aqui um background. Lembrando que esse código aqui ele não vai ser visível. Aqui, eu vou botar amarelo aqui. Só para a gente poder fazer um teste. Então, ó, ele afastou o header inteiro. Se eu mudar para margem, olha o que vai acontecer. Olha lá, tá vendo? Ele afasta dos outros elementos. Então, margem é o espaço de fora. Você literalmente afastou o elemento 50 pixels em volta de cada área. Então, assim, o uso de margem e padding vai depender do efeito que você quer gerar. Se você quer que essa área ela aumente, o conteúdo seja empurrado, né, e ela fique com o mesmo tamanho, a gente usa o padding, né, usa o padding aqui. Beleza, então o conteúdo ele vai ser ajustado, né, com espaçamento. Agora, se eu quero que ela se afaste de outro elemento,
eu uso margem. Aí ela vai se afastar do elemento, tá? Ela literalmente cria uma borda que se afasta dos outros elementos. Fabiano, posso usar os dois? Pode usar os dois. Se você quiser usar os dois aqui para dar um efeito diferente, você pode vir aqui. Aí você bota o pairing, você bota lá, por exemplo, 50px. Ó. Então eu tenho aqui tanto, né, o efeito, né, o marrom ali, o laranja claro ali é a margem e o verde, né, esse verde aqui é o pairing. Então eu tenho tanto o espaço em volta quanto também o espaço interno. E aí eu tenho esse efeito de uma caixa mais centralizada. Então se você vê esse efeito, né, em qualquer site, ele fez dessa forma, né, é uma forma fácil de fazer o efeito. E aí para você ver, ah, não quero esse, não quero esse, quero esse, não quero, o estilo aqui te permite você testar essas referências, tá? Então eu não vou usar margem, eu vou usar só o padding, eu acho que fica mais bonito, né, a gente faz dessa forma. E na verdade eu vou usar a cor do DevWest padrão para toda essa área, né? Toda essa área vai ser padrão ali da cor do DevWest e algumas áreas eu vou estar mudando aí as cores, tá, galera? Bem, pessoal, nesse vídeo nós vimos ali um pouquinho de como adicionar o CSS no nosso projeto. Começamos a fazer o CSS. Também vimos algumas referências ali do W3, né, como uma fonte aí de conhecimento para gente. Tá estudando aí, está começando na parte de desenvolvimento. Também temos o MDN, né, da Mozilla ali, também com uma ótima referência de conteúdo. E se esse vídeo foi relevante para você, né, para os teus estudos, né, vai te ajudar aí, se curte o canal e se inscreve lá para a gente ter mais vídeos aí. Até mais, galera. Até o próximo vídeo.